Influencer. Eu não gosto muito da palavra. Jura, por quê? Fulano tem 20 milhões de seguidores. Intelectual que você respeita, tudo influência. Bem, o nazismo venceu eleições já. Estabelecer critérios para determinar quais são as suas influências. Estimular que o outro pense como eu, É o que quer todo líder religioso, compre como eu, é o que quer todo professor, ou compre o que eu indico. é o que quer todo intelectual. Tem idiota nas universidades. Tem idiota livre docente, tem idiota titular. Vamos começar com a heresia? Jesus foi um influenciador. Nossa! Ele é a verdade. Graças a Deus, Eu né? também acho. É alguém que é em si propaganda do que fala. E nada é brilhante se ninguém vê. Primeira forma de organizar o feed da sua vida, álbum de fotografias. Também não quer dizer nada. Eu não posso dizer Heidegger se eu sou um filósofo. Eu não preciso falar alemão. Heidegger. É uma ideia subjetiva que não tem valor nenhum. Acho que tem um traço de elitismo aí. A minha opinião sobre Coentro. A gente pode desenvolver. Esse teatro que não corresponde ao real. Somos todos docentes e discentes, né? Paulo Freire. Então vou influenciar o quê? Ignorância? Se eu sei menos do que o meu público. Como assim? E aí, Platitudes com preocupações jurídicas. Não, você está dizendo que tem algo... E aí esse é o ponto. Quem domina a técnica de comunicação, inclusive para o mal, pode dominar. Direito eu aprendo na universidade. Eu nunca vi um vídeo da Virgínia. Tá malhadona. Nunca ouviram falar de Leandro Carnal. Arrogância. Tenho raiva de praticamente nenhum político. Eu tenho. A Virgínia tem certamente muito a ensinar a qualquer intelectual. Mas tudo bem, a gente não precisa arrumar essa briga aqui agora. Essa capacidade tiktokiana de dizer coisas rápidas, Você é um exemplo disso. densas ou não, Hoje em dia não basta ser um bom profissional. mas que vão direto ao coração. Você precisa também ser um influenciador. Sempre precisou. Você tá vendo quanto a gente perdeu por não ter a sua mãe como influencer? Exatamente. Nenhuma apresentação de si no espaço público é completa. Ouçam esse vento. Você sempre apresenta uma parcela. O mesmo vento que Sócrates escutou. Uma intimidade muito mais compartilhada. Eu acho que as pessoas têm direito a ter ideias imbecis e eu tenho várias. Me colocar nessa engrenagem Um esgoto a céu aberto. de uma maneira que eu considere produtiva Quando um louco na minha frente passou, para atingir aquilo que eu desejo. é o fim da era da influência. O nosso é o último programa, depois acaba. Porque se acabar, acabou a gente também. Não vai ter mais Acabou a gente, platitudes. O que você vai fazer? Vai voltar a ser uma advogada? Você vai ter que voltar para a Unicamp, que é mais difícil. Esse é mais um Platitude. Tem um não influencer aqui. Nossa senhora. Esse é mais um Platitudes com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Por que as pessoas têm tanto problema com a parada do influencer? Porque uns querem ser... É difícil. Eu não gosto muito da palavra. Jura, por quê? Eu não gosto, porque eu fico pensando o seguinte. Eu acho que eu nunca comprei um livro porque alguém na internet falou do livro. Mas aí você está compreendendo o influencer de maneira restrita. Você comprou o livro por causa da autoria? Porque um professor falou? Porque um intelectual que você respeita? É tudo influência. Quando eu era obrigado a comprar o livro para a escola, sim. Mas, de fato, o nome é importante. Um novo livro do Yuval Harari, que eu li todos, provavelmente eu leria porque ele tem uma carga já forte. Influencer. Influencer. Você está nome dele considerando influencia. a logomarca que ele construiu. Eu estou considerando influência. Sim. A questão é que a gente, quando restringe a um meio e vulgariza a rede social, que, a meu ver, também não deveria ser vulgarizada, porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim, como qualquer outro meio, a gente acaba tornando pejorativo um termo que é maravilhoso. Influenciar outras pessoas é o que quer todo líder religioso, é o que quer todo professor, é o que quer todo intelectual. Que aí é um codinome para a gente estar falando de poder. O que todo mundo quer é poder, o poder de estimular que o outro pense como eu, compre como eu, ou compre o que eu indico. Talvez a palavra tenha se perdido um pouco, porque se um grande professor, que eu respeito muito, um professor que publicou 20 livros sobre o tema, me diz que este novo livro é bom, ele tem um lastro. E esse lastro o caracteriza como um influencer com currículo. Talvez porque hoje muitas das pessoas que vendem produtos, livros e ideias não tenham
nenhum lastro além da popularidade, que é um dado de mercado. Popularidade é um dado de mercado. Então eu não respeito muito quando alguém me diz, mas fulano tem 20 milhões de seguidores. Bem, o nazismo venceu eleições já. E isso não quer dizer uma quantidade de pessoas apoiando não dá qualidade. Dá mercado, eu não tenho dúvida disso. Ó, vou fazer uma provocação que precisa ser agora. Fulano de tal é PhD pela Universidade de Oxford. Também não quer dizer nada. Pode ser um bosta. Pode, sem sombra de dúvida. E se no mercado ele não tiver acesso a meios de comunicação, ele vai ser alguém muito isolado. Mas na minha questão, por exemplo, se alguém recomenda uma receita, eu vou seguir mais se for minha amiga Rita Lobo, que eu conheço, que eu gosto, que eu já vi cozinhar, que tem livros de receitas e eu sei que ela é muito responsável com a qualidade dos ingredientes e assim por diante. Aparece alguém que eu nunca vi, não tem nada, pode me dar uma ideia, mas eu vou cuidar disso. Eu acho que eu quero dizer que a minha resistência é o influencer vazio, cujo único argumento é número de seguidores, ou simpatia diante das câmeras, ou capacidade carismática de dizer algo para as câmeras. São valores? São. Eu tento, inclusive, estimulá-los em mim. Mas eu quero que a pessoa tenha algo a dizer. Então, por exemplo, se você emite ideias sobre arte, eu vou lhe perguntar quais são seus cursos, livros publicados, livros lidos, viagens artísticas, guias de museus que você leu ou escreveu. Agora você vai e me mostra um quadro do Pollock que diz não gostei. Isso é uma opinião, ela é válida, é uma doxa, ela é válida, mas sem nenhum lastro, sem nenhum debate, você vai repetir ideias provavelmente excessivamente subjetivas para serem levadas a sério. São o seu direito. Como a minha opinião sobre coentro. É uma ideia subjetiva que não tem valor nenhum e que não nasce de nenhum estudo. É só um gosto. E eu não vou proibir alguém de comer coentro, porque eu, Leandro, não gosto de coentro. Mas eu gostaria, por exemplo, que quem dá opinião sobre educação desse aula. Ou tivesse estudo na área. Ou tivesse experiência. Quem dá opinião sobre elegância fosse, no mínimo, uma pessoa reconhecida, apesar da subjetividade do termo, elegante. Então, ela dá opinião sobre forma física, sobre medicina, que é um campo... Eu vou exigir dessa pessoa algum preparo. É claro que tem gente muito... Gente, eu vivi em grandes universidades. Tem idiota nas universidades. Tem idiota livre-docente, tem idiota titular. É claro que isto existe. E eu sei que eu citei minha amiga Rita Lobo, que cozinha muito bem e com responsabilidade e faz campanhas contra os ultraprocessados, que eu apoio numa alimentação mais saudável. É claro que tem uma cozinheira que nunca apareceu na televisão, não tem esse carisma extraordinário da Rita, nunca escreveu um livro e cozinha melhor do que ela, é óbvio isso. Mas eu estou falando em quem eu vou buscar para serem meus influencers. E aí sim, eu gosto. Eu tenho uma amiga que é a minha consultora para filmes, porque não só tem formação, experiência, inclusive já dirigiu filmes, mas porque eu sei que o gosto dela dialoga com o meu. Ela é minha influencer de filmes. Paula Prestes, minha amiga. Sigam. Mas acho que aí você foi para um lugar de estabelecer critérios para determinar quais são as suas influências, as influências que você recebe, o que eu considero fundamental. Eu vou usar aquele ditado, né, famoso, você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, e isso significa que se você não escolher muito bem quem são essas 5 pessoas com as quais você convive, e eu digo convivência no mundo real ou no mundo virtual, porque hoje em dia as nossas relações são muito intermediadas pelo mundo virtual, você corre o risco de limitar as suas possibilidades. Então, se o que você consome é só popularidade absolutamente esvaziada, sem nenhum lastro, você está consumindo produtos de baixa qualidade. E aí, o que você vai conquistar na sua vida é baixa qualidade. Porque a sua popularidade entrega, a sua audiência entrega poder, dinheiro, fama e conquistas para a pessoa que capitaliza a sua audiência. Se a pessoa não te entrega algo de valor, o que você entrega valor para ela e não recebe nada de valor em troca. Mas você está falando dos critérios para consumir a influência. Quando a gente começou a conversar, você
eu acho que usou o termo influencer no sentido pejorativo, que muita gente costuma usar, eu acho que talvez seja um descolamento desnecessário entre lastro e popularidade. Quando, na verdade, as pessoas que acreditam nas mensagens que tem para distribuir deveriam buscar ativamente a união entre lastro e popularidade. Então, é tão ruim popularidade sem lastro, um influencer vazio, que não sabe sobre nada, que fala sobre assuntos que não domina, que não busca melhorar, que não tem valores, enfim. É tão ruim a popularidade sem lastro, quanto lastro sem popularidade. E aí, em maior ou menor medida. O que eu digo no voo e no treinamento em comunicação é que todo talento e habilidade são invisíveis se você não sabe comunicar. Que nada é brilhante se ninguém vê. Então você tem uma ideia extraordinária. Você fez uma descoberta que pode mudar o rumo da humanidade. Se você não exercer nenhum tipo de influência e não comunicar lá a ninguém, acabou. Ela não tem impacto nenhum no mundo. E eu falo dessa maneira porque muitas vezes olhar para a popularidade, e eu acho que tem um traço de elitismo aí, a gente pode desenvolver, mas olhar para aquilo que é popular como se necessariamente fosse algo ruim, como se a popularidade tirasse qualidade, faz com que muitas grandes ideias permaneçam aprisionadas. Repito, se eu considero que aquilo que eu tenho para oferecer para o mundo tem valor, eu preciso deliberadamente buscar a popularidade e ser o maior influencer que eu puder. Porque se as pessoas boas, honestas e capazes não desenvolverem a sua capacidade de comunicação para adquirirem popularidade e influenciarem outras pessoas, sabe quem vai ocupar o espaço de difusão de ideias? O sacana, o esvaziado, o sem lastro. Por isso que enquanto a gente continuar achando que popularidade é sinal de baixa qualidade, a gente não vai conseguir popularizar as grandes ideias e as pessoas que de fato têm um conteúdo de qualidade para oferecer. Eu concordo, Gabriela, que existe inclusive um traço elitista sobre a ideia, inclusive, da fama. Yuval Harari lançou obras acadêmicas sobre guerra medieval, é o tema dele de doutorado. Estudava na Inglaterra. Não só ninguém o conhecia fora os medievalistas, mas ninguém o criticava. Yuval Harari lançou livros de imenso sucesso editorial, Nexus, o mais recente. Ele disse que vai lançar só mais um. Ele acabou de anunciar. Eu entendo. Não, porque ele disse que depois disso a inteligência artificial vai superar. Olha a propaganda, olha a escassez, olha o gatilho de persuasão. Vou lançar só mais um. Então, o Yuval Harari ficou famoso, as críticas choveram. Outro autor que eu gosto em particular, enganador, porque os livros são fininhos e são complexos, Byung-Chul Han, coreano-alemão. Acabei de ler o livro dele sobre esperança, muito bom, por sinal, talvez o mais linear dele comparado com os outros. Eu recebi de um colega uma crítica duríssima sobre esse livro dele de esperança. E eu perguntei, parece que o que lhe incomoda no Byung é ele ser muito lido. Ele é o filósofo mais lido hoje do mundo. Graças a Deus, né? Eu também acho. Até porque a qualidade dele, a tese dele sobre Hegel na Alemanha é extraordinária. Muito lido, provavelmente porque é curtinho, e ousaria dizer muito lido e nem tão compreendido assim. Mas é isso. Então, por que é que eu valorizo e acho, inclusive, apoiei com uma fala pequena a Gabriela fazer o curso dela? Porque ela é um exemplo de qualidade de comunicação. Ela tem formação, quer dizer, tem graduação em Direito, tem mestrado, está concluindo doutorado, ela tem habilidade discursiva, ela tem domínio dessa retórica e a Gabriela pensa sobre isso. Logo, é alguém que é em si propaganda do que fala. Agora eu vou dar 2 exemplos recentes de influencers que eu comecei a ver um vídeo e parei. Uma pessoa que falava de acerto linguístico, da necessidade de um português aprimorado. E ninguém sabe quem é com essa linguagem corporal. Não, e de repente essa pessoa me diz bruxismo. O Volpe determina bruxismo para o ato de ranger os dentes, CS.
O X tem 5 sons na língua portuguesa. Um deles é CS. É bruxismo, não bruxismo. Nunca bruxismo. Jamais para alguém especialista em língua. Se uma pessoa simples me diz na rua bruxismo... Diga-me, ó, seguidor. Eu não penso nisso, mas bruxismo, gente, esse é o correto. Quando é que eu vou cobrar de alguém que saiba o que é o VOLP, vocabulário ortográfico da língua portuguesa? Quando é alguém da área. Não vou cobrar isso de uma pessoa que não é da área. Vou dar um outro exemplo. Um especialista em champanhes dando uma palestra na internet e falando do champanhe e falando coisas sobre o champanhe e de repente me diz Moët Chandon. Trabalha há anos com champanhe e não sabe o que é Moet, que o trema obriga a pronunciar o T. Quer dizer, nunca ouviu alguém dizer aquela coisa. Nunca ouviu alguém dizer aquela palavra. O que significa isso? É um problema que alguém simples não saiba uma regra básica de francês? Não é um problema. O problema é a pessoa ser um especialista. Então, eu não posso dizer Heidegger se eu sou um filósofo. Eu não preciso falar alemão. Heidegger. Eu falo os nomes tudo errado, gente. Ele deve ficar mas se eu sou de filosofia, eu já ouvi 100 mil vezes dizer Heidegger. Já ouvi 100 mil vezes. Mas é Heidegger ou seria Heidegger? Heidegger. Mas assim, é isto que denuncia que você pisa em falso. Jung, né? É você Jung. É que eu ouvi um dia na televisão alguém dizer do meu lado Jung e eu me virei tão rápido com o susto. Mas veja, gente, eu não sou obrigado a saber pronunciar nomes fora da minha área. Eu não sou obrigado a conhecer nomes fora da minha área, mas eu vou julgar se eu, Leandro, historiador, começar a dizer que eu desconheço quem foi Marc Bloch, Lucien Febvre, Jacques Le Goff, ou então Michel Vauvel, ou Sérgio Buarque de Holanda, se as pessoas começarem a saber que eu não sei, é sinal de que eu não sou da área. Então eu vou influenciar o quê? Se eu sei menos do que o meu público. Hã? Aí tá legal. Uhum. Porque a questão é a honestidade. Sim. E veja, antes de você continuar, sem querer dizer que eu, por ser historiador, sei tudo ou sei pronunciar os nomes, que eu não tropeço, mesmo tendo feito francês, que eu não tropeço na pronúncia em francês, mas são indicativos. Ninguém sabe tudo. São indicativos. Ninguém sabe tudo. Mas eu preciso saber o básico, não? Para ser alguém da área. Eu acho que tem 2 coisas na sua fala que eu gosto muito. A primeira é arrogância. Eu não sei se eu acertei quem é a pessoa a quem você se refere. Acho que não. Acho que não. Você fez uma outra referência, mas não foi dessa pessoa que eu ouvi. Não. É mulher? É. Mas vamos lá. Não, porque... Platitudes com preocupações jurídicas. Não. Vamos pensar o seguinte. Se fosse uma pessoa que dá aulas de português, 98% das dicas são válidas. E essa pessoa errou o bruxismo. Eu cometeria o mesmo erro, tá? Eu não sou professor de português, mas enfim. Mas a postura é de arrogância? É. Bom, eu acho que isso tem um peso. Porque quando a pessoa se coloca como alguém que sabe tudo, aí é diferente de uma postura de humildade que sim, eu sei muitas coisas e as compartilho com vocês. E isso não significa que eu não vá cometer erros. Foi a postura que você adotou no final da sua fala. Segunda coisa, é o ponto da honestidade. Eu defendo que todo mundo tem algo para ensinar para alguém. Porque somos todos docentes e discentes, né? Paulo Freire. Somos todos aprendizes e professores. Você pode ser doutor em história e aprender a fazer arranjo com uma florista que não terminou o ensino médio. Ela tem o que te ensinar. O que ela não pode? Eu tenho que aprender em história, arranjos florais, eu tenho em tudo. Sim, mas o que eu digo eu só mudei o nível acadêmico. Por quê? O que você não pode é mentir sobre as suas qualificações. Então, se você é honesto sobre a qualificação que você possui, e você poderia fazer um vídeo sobre você, carnal, historiador, sobre garrafas térmicas, e dizer, olha, eu não sou um especialista em garrafas térmicas, mas aqui vai o meu relato de usuário. Então, você tem um ponto de vista sobre garrafas térmicas. Olha, eu não sou especialista em garrafas térmicas, mas eu vou dizer aqui como alguém
que gosta muito de água, o Vitor, que consegue sentir gosto diferente em água, é uma grande loucura, marido do Karnal. Para saber se a garrafa térmica deixa gosto. Então, um consumidor com esse recorte específico. E não é uma formação técnica. Eu acho que dá para você desenvolver, imagino, essa questão da sensibilidade à água, do mesmo jeito que a gente desenvolve com vinho e tudo mais. Mas pode ser também um traço de percepção e sensibilidade dele, natural. E ele pode compartilhar com outras pessoas, desde que honestamente explícito sobre a sua formação e as limitações disso. Quando no começo da sua fala, você me disse, uma discussão profunda, né? Nós estamos sérios. Não, é que você falou sobre a doxa, né? Eu não sei nada sobre esse assunto, eu tenho uma opinião, é a doxa, eu vou compartilhar. A questão da honestidade, problemas. Quando você compartilha a sua opinião e diz que aquilo é a sua opinião, com os limites que tem a sua opinião, porque a nossa opinião sobre algo não é que ela é absolutamente inválida, ela é válida, mas ela tem limitações muito restritas, é a nossa experiência específica sobre determinada coisa, o nosso gosto específico sobre determinada coisa, não tem capacidade de generalização, não explica fenômeno, tem um limite. Se eu sou explícito, isso é doxa? Não é um grande problema. Qual é o grande problema? É a doxa posta como argumento. Como se aquela minha impressão sobre o mundo pudesse ser generalizada para explicar um fenômeno. E aí tem a questão ou da ignorância ou da desonestidade. Duas explicações possíveis. Mas além da gente pensar sobre essa perspectiva da honestidade, uma coisa muito relevante, e aí eu vou juntar com o elitismo, que as pessoas que se consideram com lastro, vou voltar para a sua palavra, deveriam começar a pensar sobre e trabalhar a comunicação é por que as pessoas consomem doxa que não se declara doxa? Por que as pessoas consomem popularidade esvaziada? Esse é o grande problema. Como nós fazemos para transformar em popular o que tem lastro? Como que nós trabalhamos a comunicação para garantir que tenha mais espaço, o que tem mais alicerce e mais valor? E outro dia, num super debate no Brasil que teve sobre valores morais, eu vou falar o nome dela. Eu estava discutindo o jogo do Tigrinho e eu falei sobre a Virgínia. Eu falei, não. Alguém me perguntou, por que você segue a Virgínia? E eu falei, porque ela tem coisas para ensinar. Alguém que consegue, com um dia a dia, não tem não tem uma especialidade, não tem um conteúdo, não tô... Vejam que eu vou até... Não tô criticando a Virgínia, não é? Até tô, porque tô refletindo sobre ela. Mas uma pessoa que consegue, com o seu dia a dia, reunir a quantidade de espectadores que ela reúne, tem algo para me ensinar sobre comunicação. Eu quero olhar para aquele fenômeno e eu quero compreender aquele fenômeno a partir de uma análise de Brasil que inclui educação, que inclui vulnerabilidade, que inclui quais são os desejos dessa população, quais são os símbolos que essa população quer consumir, que impacto as políticas públicas que incentivam o consumo podem ter relação com esse tipo de consumo de influência também. Então eu quero compreender um fenômeno social. Ali tem coisas para eu aprender. Quando eu disse isso, algumas pessoas se alvoroçam. Como assim? Você está dizendo que tem algo... E aí esse é o ponto. Direito eu aprendo na universidade. Para eu entender debate constitucional, eu vou fazer um doutorado. Se eu quiser discutir história e aumentar o meu repertório, eu converso com você ou com outros tantos grandes amigos historiadores. Eu sou uma estudiosa da comunicação. Eu preciso compreender esse fenômeno. E quanto mais grandes pensadores quiserem que os seus pensamentos alcancem verdadeiramente uma parcela significativa da opinião pública, inclusive para ter impacto sobre voto e sobre o futuro do Brasil, mais essas pessoas, notadamente numa época de rede social, terão que compreender por que pessoas populares se tornam populares e como importar um pouco dessa habilidade de popularização sem deturpar o conteúdo que a gente tem para oferecer, quanto que a gente pode adquirir. Você é um exemplo disso. Drauzio Varela é um exemplo disso. Mário Sérgio Cortella é um exemplo disso. Você precisa se popularizar. Você precisa entender... Quer ver uma coisa que eu amei? Colin Hoover. Qual é o nome do livro dela, gente? Amanhã que acaba? É assim que acaba. Filme
Ela lançou um segundo Assim que começa. best-seller mundial, uma loucura. Sabe o que você me disse? Comprei para ler. Comprei para ler. Por quê? Comprei para ler e analisei os 2 livros. Por quê? Em primeiro lugar, se muita gente está lendo, eu quero saber para entender o público. É a Virgínia, percebe? É o público. E eu gostaria de fazer isso. E você toca num ponto muito importante. O conhecimento, inclusive o gramatical, com quem eu brinquei aqui, não brincando, ele não foi feito para comunicação, ele foi feito para a exclusão. A gramática não é um elemento que facilita a comunicação. Ela quer dizer quem é quem. Essa é uma teoria de grandes especialistas como Marcos Banho da USP, que ao escrever A Língua de Eulália, quis demonstrar que algumas regras são exatamente feitas para que quem conheça se sinta pertencente a um grupo e possa excluir a maioria. O conhecimento formal e erudito, e muito do que se fala de conhecimento tem a ver com isto, ele é um gesto de exclusão. Então, qualquer pessoa que fale de inclusão, ela vai ser taxada de superficial, popular e assim por diante. Você tocou várias vezes nesse ponto. Vou lhe dar 2 exemplos. Eu tomei um café com um ator que se tornou amigo meu, Eduardo Sterblich, num shopping de São Paulo. Passavam pelas vitrines de joalherias ali naquele shopping e todas as pessoas que passavam ali ao lado do café vinham me cumprimentar, consumidoras de um shopping de elite de São Paulo. Ninguém o cumprimentou. Quando nós descemos ao serviço de valet, todos os guardadores de carro cumprimentaram e não me reconheceram. E eu disse, temos que fazer algo juntos. Nós temos 2 públicos diferentes que são complementares nesse caso. E eu acho isso. Eu fui, pelo programa que eu tinha na CNN, eu fui ao Guarujá gravar com famosos MCs. Foi uma experiência muito interessante, porque esses MCs vieram com seus iates, esses MCs vieram com suas equipes enormes. Um era acompanhado de um rapaz cuja única função era trazer uma espécie de cooler onde havia Red Bull e whisky. Que ele consumia. Outra propaganda sem pagarem a gente. Energético. Red Bull, energético. E eram pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas. E eu não sabia o nome de nenhum deles. Agora, o mais interessante, nenhum deles sabia meu nome também. A CNN contatou, eu gravei a bordo do barco, né? E fizemos um clipe para um MC a bordo do barco, e nós nos apresentamos. Foi um Nice to Meet You coletivo, porque eles nunca ouviram falar de Leandro Carnal. Eu nunca tinha ouvido falar deles, porque eu consumo mais outros tipos de música. Não imaginaria. Eu imagino outro tipo de música. Então, eu acho isso muito interessante. Um dos defeitos da universidade, que eu amo tanto, a universidade está satisfeita na sua redoma. E é por ter se omitido de coisas como o debate de vacinas, etc., que tanta bobagem fluiu. Ao invés de julgar quem fica popular, quem se torna influencer, ao invés de os médicos julgarem aqueles médicos que estão fazendo vídeos bons, e há ruins, é claro que há vídeos ruins, deveriam se preocupar em aprender mais em como comunicar coisas positivas sobre cuidados, sobre medicina preventiva, sobre vacinas. De novo, eu, o apóstolo das vacinas. Tudo isto é muito importante. O meu julgamento que eu expus aqui é: eu exijo um lastro que não é título. Este lastro significa anos de área, para poder. Agora, algumas coisas não são frutos de estudo. Você citou a Virgínia. Eu nunca vi um vídeo da Virgínia, eu nunca vi uma. Não a reconheceria, inclusive, fisicamente, se eu a encontrasse. Tá malhadona. A Virgínia tem certamente muito a ensinar a qualquer intelectual que é sobre como se comunicar. E seria muito bom. Mas eu não gosto das ideias. Nós estamos discutindo ideias. Estamos discutindo técnica de comunicação. Porque quem domina a técnica de comunicação, inclusive para o mal, pode dominar grupos. E aí quem sabe muito não domina a técnica de comunicação não faz nada. Não faz nada. Então, o que eu concordei com você, eu não me preocupo tanto com a existência de cantores, influencers, etc. Me preocupa, às vezes, como com político. Não tenho raiva de praticamente nenhum político. Eu tenho. Mas eu penso no eleitor. O que me incomoda é o eleitor. Quer dizer que alguém tem uma ideia idiota que vacinas causam autismo, uma ideia imbecil. Eu acho que as pessoas têm direito a ter ideias imbecis e eu tenho várias.
mas que alguma pessoa olhe para esse eu vou seguir e vou votar, isto me desanima mais. Isso me desanima muito mais. Então, eu acho que hoje, por exemplo, existe um filtro maior para influencers. Eu acho que a ideia da simples popularidade, ela está entrando em choque. As pessoas querem mais naturalidade, querem mais autoridade no sentido, com capacidade de comunicação. Então, eu diria que você faz muito bem de aprender, de seguir e de pensar gente que tem este grau de penetração como a Virgínia. Como eu diria para os meus amigos de esquerda, que se vocês observarem técnicas de comunicação da nova direita, vocês vão crescer muito na comunicação política. Não vale mais comício, abaixo-assinado pela internet, trio elétrico com músicas de ordem. O que vale hoje é essa capacidade tiktokiana de dizer coisas rápidas, densas ou não, mas que vão direto ao coração do eleitor. Isso, eu acho que, por exemplo, a esquerda aprenderia muito vendo a nova direita em particular. Tem uma nova esquerda também, eu vou citar o prefeito de Nova York, que acabou de ganhar, o Zohran Mamdani, não é o nome Islâmico, dele? isso. Que usou muito o TikTok e tudo mais, então teve uma nova forma de comunicar. Nossa, meu nariz está coçando. Eu quero só endereçar uma frase aqui. A universidade está satisfeita na sua redoma. Divirjo. Se tivesse satisfeita, não ficava enchendo o saco de quem sai da redoma. Mas tudo bem, a gente não precisa arrumar essa briga aqui agora. É que eu convivi, gente, durante anos na USP e décadas na Unicamp com intelectuais brilhantes mesmo. Gente admiravelmente bem formada, mas que entendia que a sua função era ali dar aula na pós e escrever artigos científicos e defendê-los em congressos com poucas pessoas. Era uma qualidade extraordinária. Como seria bom que, tal como acontece nos Estados Unidos, que o mais conhecido intelectual da universidade, em geral, seja deslocado para o primeiro ano e não para o pós-doutorado. Que ele tem tal capacidade que ele faz, que existam formadores de opinião muito bons, escritores muito bons, que possam vir a público e se comunicar. Eu vou dar um exemplo de alguém que escreve bem, que escrevia bem, porque faleceu, com grande capacidade de público, Ariano Suassuna. Grande capacidade de público e imensa capacidade de escrita. Tinha capacidade disso. E outros são complicados, porque eles não conseguem abrir mão do termo técnico, não conseguem abrir mão da estrutura complexa que tem sentido na aula de pós. A gente já dei aula no doutorado e no pós-doutorado. Ali tem sentido o termo técnico. Ali você não vai usar ambiguidade, ali você não vai buscar lacrar, você vai buscar pensar. Mas quando eu falo para mais gente, é aquilo, eu sempre brinco, que a minha mãe, um dia, num almoço em família, alguém perguntou para mim, o especialista família em História e Arte, qual era a diferença entre Art Deco e Art Nouveau. E eu, numa longa e chata explicação, falei da exposição de 1900, depois de 1925, artes decorativas, Paris no centro desse novo design. Minha mãe, que tinha um objeto Nouveau, interrompeu e disse, não, Nouveau é cheio de curva, tudo que tem que limpar de Nouveau é Art Nouveau. A família entendeu a minha mãe, mas não entendeu. Mas é que ela foi muito melhor que você. Foi muito melhor, porque ela foi sintética. Ela foi sintética. E nunca mais esqueceram que curvas, motivos florais, libélulas e flores, Art Nouveau, linhas retas, Art Deco. Você tá vendo quanto a gente perdeu por não ter a sua mãe como influencer? Exatamente. Eu até hoje... Minha mãe não curte história da arte. Incrível, eu amei mesmo. Tudo que você tem que limpar, de novo. É muito bom. E essa ideia... Você devia usar em palestra de verdade, é muito bom isso. Essa ideia é uma ideia de síntese. É claro que minha mãe não era uma leitora de teóricos da arte do século XX. Então, provavelmente, fora essa frase lacradora que ela deu, essa opinião. A opinião da minha mãe era a opinião prática de uma mulher prática e inteligente. Como eu sempre digo, minha mãe entrou na igreja La Madeleine comigo em Paris, e eu falando do neoclássico,
E ela só olhou pro teto, como é que consegue limpar lá em cima? Porque o mundo Tudo dela, na limpeza. o mundo dela era um mundo de preocupações práticas, né? Quem está pagando, quem vai lavar, quem vai limpar. Era um mundo para minha mãe, era uma mulher prática. Então, ela não estava interessada na transição de Luís XV para XVI e da transição pro do rococó para o neoclassicismo. Ela estava interessada no aspecto prático. Eu gosto de pessoas práticas. Por isso você gosta de mim. Exatamente, você é muito prática, isso é verdade. Você é muito prática. Mas eu acho que às vezes a explicação ela tem que ser mais metafísica, mais teórica, mais abrangente. Mas quando eu consigo pensar que uma frase resume muito tempo de explicação, isso é muito bom. Quando eu consigo pensar que aquela frase define, enquanto que a longa explicação pode ser que não. Querem ver um filme famoso pela atriz que fez O Casamento Grego, depois ela faz uma guia de turistas na Grécia. E os turistas não querem saber das explicações dela. E quando eles terminam na Acrópole, essa atriz, ela começa a falar do Partenon. E ela começa a dar explicação. No século V a.C., Péricles convoca, e o público dela, um bando de turistas que não querem. Aí ela interrompe, ela diz, ouçam esse vento. Está soprando o vento entre as colunas dóricas do Partenon, ela diz, o mesmo vento que Sócrates escutou, que Platão escutou. Aí eles sentem uma ligação com o momento. Ela dá uma guinada, essa atriz, dá uma guinada no ato de ser professor. Primeiro tem que captar a atenção, captatio benevolens, captar benevolência, inclusive fazendo uma piada, como se recomenda, ou dando um exemplo que me diminua para que o público não se sinta atacado, a captação de benevolência ciceroniana, mas de uma forma mais intuitiva e afetiva. É muito interessante isso. Este é o segredo de se comunicar, é o estabelecer uma ligação com aquele momento. No filme Gandhi aparece isso também. Ele começa falando como um advogado formado na Inglaterra, com inglês formal, ninguém ouve. E aí, de repente, depois de vários fracassos, Gandhi começa a saber como captar a atenção do público. Isso pode ser negativo, pessoas populistas querem só atenção para dirigir aquele público, é a definição política de demagogo, é o que leva o povo pela mão, mas pode ser positivo. Eu quero transmitir a minha mensagem e essa mensagem tem que começar de forma de estabelecer um vínculo com quem está me escutando. E isto, muita gente que lida com o grande público, influencer, consegue fazer. E por isso que eu sou uma crítica tão ferrenha dessa postura que só critica o bom comunicador como se fosse necessariamente um pilantra. Porque se você que se considera bom e justo e honesto não desenvolver a sua comunicação, quem vence é mesmo o demagogo. Quem alcança a popularidade é o demagogo, porque ele está trabalhando uma maneira de captar a atenção do público, seja o seu público, o público nas redes, o público na sala de aula, o público eleitor na política, enfim. E aí tem uma frase que eu ouço demais, né? Usei até na divulgação do Voe, que é, hoje em dia não basta ser um bom profissional, você precisa também ser um influenciador. Sempre precisou. Sempre precisou. Você colava a sua qualificação e o telefone no quadro de cortiça na escola. Você ia dar palestra de graça em troca de visibilidade. Você tinha que publicar artigo no site especializado, quando tinha site, ou no jornal, e buscar os meios para conseguir elevar o seu nome e tornar o seu nome mais conhecido, publicando no jornal de grande circulação, e no rádio, e na TV, dentro das suas possibilidades. Mas a gente sempre precisou levar a nossa qualidade além, fazer com que as pessoas conheçam o que a gente tem para oferecer. Nada é brilhante se ninguém vê, tá ali fechado com você, não adianta nada. E você falou que as pessoas elas estão um pouco saturadas, querendo um pouco de naturalidade e qualidade. E aí, sobre naturalidade, eu pensei que tem uma reflexão legal, porque, de fato, a rede social ela surge como uma comunicação que é mais próxima. Então, o influenciador, diferentemente do artista que está na televisão fazendo propaganda, ele é uma pessoa que está ali mais próxima de você, que mostra a vida real e mostra mais aspectos da sua vida. Então, a gente dissolveu a ideia de intimidade, né? Hoje em dia é uma intimidade muito mais compartilhada, e trouxe essa ideia de proximidade. Mas
As redes sociais vão crescendo, o poder dos influenciadores vai crescendo, a publicidade vai se desenvolvendo nas redes, os valores vão aumentando, o trabalho vai se profissionalizando, e aí acontece um fenômeno que eu acho muito curioso, que é, conforme o valor vai aumentando, as pessoas, acho que por uma questão de segurança, vão para quê? Para o espaço seguro. E aí começam a transformar a publicidade ou a produção de conteúdo de maneira geral nas redes sociais em algo parecido com a linguagem dos grandes veículos. E aí vira uma super produção. Então, em vez de você tirar foto do seu look na sala da sua casa, você faz um ensaio. Mas o ensaio é a característica da revista. A característica da rede social era justamente a proximidade. Por que você vai abrir mão daquilo que faz a rede social ser a rede social? E eu digo porque eu comecei a fazer a mesma coisa, tá? Fui trabalhando com rede social, comecei a profissionalizar. E aí, de repente, acho que final de 2024 eu tive esse clique, que eu falei pra minha equipe, falei, gente, nós estamos botando um fundo no meio da sala. Por que nós estamos botando um fundo? O que é esse fundo? Quem que tem fundo? Se o que eu quero comunicar é minha vida, se a ideia é proximidade, eu não vou botar um fundo na minha sala, não faz nenhum sentido. E aí eu fui cada vez mais retornando a linguagem da minha rede social para uma linguagem de menos produção e mais proximidade. Eu acho que esse fenômeno ainda não se verificou completamente, mas eu tendo a acreditar que as coisas vão seguir nesse caminho. E o TikTok é um pouco mais isso, né? O TikTok não tem tanta produção, mas ainda é um espaço em que a publicidade não se desenvolve de maneira tão robusta como se desenvolve no Instagram. Outra coisa ligada a essa questão da naturalidade é a compreensão do que é autenticidade. E aí acho que não vai nem caber, mas a gente pode fazer um episódio sobre autenticidade. Por quê? Primeira coisa é acreditar que em algum espaço nós nos mostramos 100%. A gente costuma escutar que a vida real não é o feed do Instagram. O feed do Instagram não é a vida real. E eu digo que a vida real é um feed do Instagram. No sentido que a vida real é também uma sucessão de exposições editadas da nossa persona. Você não ocupa nenhum espaço, nenhuma apresentação de si no espaço público é completa. Você sempre apresenta uma parcela, um pedaço, e um pedaço editado para aquela apresentação específica, consciente ou inconscientemente. E aí, se você não está fazendo conscientemente, precisa estudar e trabalhar para conseguir se editar adequadamente e alcançar os resultados que você pretende. Mas essa ideia de que alguém, em algum contexto, se coloca 100% é uma ilusão. E uma ilusão que leva as pessoas para um lugar de vulnerabilidade, principalmente ao discurso de sofrimento. Então, quando alguém chora e compartilha uma dificuldade, essa pessoa está sendo verdadeira. Só que tem gente estudando comunicação há anos, lembrem-se. E as pessoas sabem que compartilhar vulnerabilidade gera identificação. E, portanto, as pessoas compartilham vulnerabilidades intencionalmente para gerar a identificação e aí conseguir te conduzir para o lugar que elas pretendem. Fazendo dois corolários, dois comentários que adensem a opinião da Gabriela. Primeiro, uma ideia maquiavélica: o lugar do poder nunca está vazio. O lugar do poder sempre será preenchido. Se você decidir não preenchê-lo, por exemplo, se fechando de forma hermética em um grupo, porque é um grupo superior, questionamento que eu fiz a vários colegas na área de exposições, que usavam textos que você entrava para ver a pintura de fulano. E aí o texto dizia que a projeção monocromática como signo aberto de um novo significante pós-moderno, eu disse, parem de escrever uns para os outros. Parem de escrever para o outro colega, é uma exposição. Então, seja mais objetivo para o grande público. Eu até recomendaria um texto bilíngue, um escrito para o público, que explique que fulano de tal usa muito vermelho por tal motivo, e outro que você diga de uma linguagem semiótica, simbólica, artística. Mas a outra questão que talvez vá dar um exemplo meio à moda da minha mãe. Gabriela falou de seleção de momentos. Se o feed do Instagram não é a realidade, as fotos no seu aparador de casa, ou as fotos que você põe no armário da sala, querem construir um eu bonito, feliz e bem-sucedido. Você só vai colocar fotos que as pessoas estejam sorrindo, bem arrumadas,
ou em ambientes como na neve ou em algum marco turístico do exterior. Você não vai colocar doença, você não vai colocar dificuldade econômica, não tem foto de você chorando com os boletos no seu armário, não tem foto de você muito feio, acordando num dia terrível com bafo de onça, não vai ter isso. Por quê? Porque aquelas fotos criam uma narrativa agradável para você e para os outros, de família unida e feliz, bem-sucedida e que faz viagens maravilhosas. Isso foi a primeira forma de organizar o feed da sua vida, álbum de fotografias. Foi a primeira grande análise de uma narrativa que você domine. E as publicações são assim, não? Ninguém publica só fracassos, porque isso não vende, inclusive. Você deve colocar vitórias, dificuldades que foram superadas e fotos bonitas. É claro que a crítica é válida para aquela pessoa, como eu vi uma vez, uma influencer australiana, se não me engano, que ela se denunciou em determinado momento e disse que para fazer aquela foto relaxando com yoga à beira da praia, levou 6 horas para pegar a luz perfeita, e ela disse que não aguentava mais isso. Esta cenografia, esse teatro que não corresponde ao real. Essa crítica ao esforço da positividade tóxica que o Byung tanto denunciou, ela é um erro muito grande. Agora, como disse a Gabriela, toda a narrativa, quando eu narro uma briga, eu vou narrar para a Gabriela que eu briguei com alguém, a minha narrativa é editada. Eu digo que eu estou no trânsito, eu estava lá dirigindo com as 2 mãos na direção, calmo, a 25 km por hora, né, muito atento. Quando um louco na minha frente passou e começou, o outro é o louco, e eu sou o filósofo neoplatônico deslizando pelo trânsito de São Paulo. Toda narrativa de briga, você vai notar que a sua voz é calma quando é sua fala e é perturbada quando é a do outro. Por quê? É uma edição vocal. Ou é uma edição de imagens nas suas fotos. Nós raramente pensamos na verdade. A verdade, às vezes, a pessoa prefere matar a outra pessoa do que dizer ou ouvir a verdade. É muito difícil trabalhar com a verdade, principalmente para nós. Né? Então, de fato, as críticas que a gente possa fazer a este mundo instagramável têm que ser ampliadas para as críticas que a gente pode fazer ao mundo em si. E a nossa incapacidade de lidar com a dimensão trágica da existência, com nossa feiura, com nossos limites, nossa burrice, nossa imbecilidade e nossa incapacidade de mudar as coisas. Então, acho que a gente pode pensar o seguinte, gente. Só tem muito influencer se tem gente para consumir. As pessoas consomem aquilo que lhes é oferecido por uma plataforma que quer ganhar dinheiro. E que ganha dinheiro quanto mais tempo você permanece conectado na plataforma. Logo, aquilo que você recebe como conteúdo é aquilo que você comunica que quer consumir. E assim a roda gira. Não adianta só se ressentir das pessoas que ficam populares, dos políticos que são eleitos, e se frustrar porque as ideias que mais se alinham àquilo que você acredita para o mundo não estão tendo a visibilidade necessária. Adianta entender porque as pessoas consomem o que consomem e como a gente faz para conquistar mais ouvidos abertos àquilo que a gente tem para entregar, ou como a gente faz para abrir ouvidos para as pessoas que a gente considera relevantes terem uma voz com maior impacto. Esse é o nosso papel. Menos crítica passiva, vitimista e acomodada, no sentido de, olha o mundo como ele se desenvolve e eu só tenho um papel de reclamar. Mais ação. Como que eu posso me colocar nessa engrenagem de uma maneira que eu considere produtiva para atingir aquilo que eu desejo? Yuval Harari, no Nexus, comenta que a simples expansão dos dados e conhecimento não é positiva. Ele classifica como uma visão ingênua das pessoas de imaginarem que agora todo mundo tem acesso ao conhecimento, logo o mundo será melhor. E ele lembra que na revolução da imprensa não só houve suporte para que a obra de Galileu, Copérnico, Kepler e Newton depois crescesse, mas também o Martelo das Feiticeiras, uma obra de histeria coletiva contra as mulheres sob o signo de um suposto pacto satânico das bruxas. E a perseguição brutal às mulheres nos séculos XV e XVI, travestido de perseguição à feitiçaria, ela foi causada pela imprensa. Porque um homem como Spengler, que talvez não fosse ouvido na Idade Média, agora tinha um livro, e esse livro era barato.
e atingiu muita gente. Então, a internet é um lugar de grandes fontes de informação. Eu louvo isso diariamente, gente. As dúvidas que eu tenho, que eu possa resolver na internet, das pessoas que eu valorizo, que estão lá. E é também um esgoto a céu aberto, cheio de porcaria, cheio de gente ruim, e você pode selecionar quem quiser, mas só ficar falando mal fala mais sobre você do que sobre a internet. Que os bons dominem as estratégias de comunicação e adaptem aos diferentes meios para que os lugares de poder e difusão de pensamento sejam nossos. Me coloquei entre os bons. É isso mesmo. Esse foi mais um Platitudes. Com o Leandro Carnal E Gabriela Prioli. O que a gente está fazendo aqui, né? Eu não O sei. que a gente está fazendo aqui aqui se não exercer a nossa influência? É a mesma coisa que a gente falou sobre a masculinidade. Se você tem que dizer eu não sou influencer, é porque você tá morrendo de medo de ser. E graças a Deus sempre foi. Ó, falando nisso, a gente já ganhou dinheiro suficiente pra fazer uma caneca com uma cara impressa, não foi? Nós ganhamos dinheiro suficiente? Pô, Só já está indo para você. Não, nós estamos no azul. Estamos no azul, mas o azul pode ser, essa despesa é baixa, Não, o nós azul ganhamos pode ser o suficiente pra imprimir uma cara na Vira caneca. do outro lado da caneca. Voltar a minha caneca do Mooma, né? E pra quem toma desse lado aí tem que É, ó, eu tenho que tomar assim. É, Não, eu quero minha caneca de volta, minha caneca de machado. do MoMA. Vamos. Tchau, que eu tenho que ir embora. Não, temos que fazer chamada. Desculpa.